Muitos gênios surgiram ao longo da história da humanidade, seja na música, na ciência, na pintura ou na literatura. Apesar de serem considerados gênios, alguns tiveram dificuldade em lidar com dinheiro. No vídeo de hoje eu quero falar sobre 4 gênios da humanidade que morreram pobres. Assista esse vídeo até o final porque entre eles tem a história de um brasileiro e eu confesso que você vai se surpreender com ela. Eu sou Rodrigo Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Articulador e se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e, é claro, compartilhe esse vídeo. E o primeiro gênio que morreu pobre foi Mozart. Nascido em 1756 na Áustria, Mozart foi considerado um dos maiores gênios da história da humanidade. Ele foi um destacado compositor e pianista e desde pequeno já demonstrava as suas habilidades. E acredite, aos 3 anos de idade Mozart já tocava piano, aos 5 já compunha peças musicais e aos 6 anos o seu pai preparou uma grande turnê para que ele fosse se apresentar em Viena, Bruxelas, Paris e em outras cidades da Alemanha. E em todas as suas apresentações, os salões estavam sempre repletos de pessoas. Em Roma ele foi recebido pelo Papa, que lhe conferiu uma medalha chamada Espora de Ouro, que tem a mesma importância no grau de cavaleiro. Mozart foi autor de mais de 600 obras e ganhou muito dinheiro. O problema é que ele gastava na mesma quantidade que ganhava. Em 1786, aos 30 anos de idade, a sua popularidade começou a cair, devido aos problemas financeiros e de saúde. Com frequência, Mozart começou a pedir dinheiro emprestado para os seus amigos para que conseguisse sobreviver. Mozart acabou morrendo jovem em 1791, aos 35 anos de idade, deixando a sua esposa Constanze com seus 2 filhos pequenos. Muitos dizem que a sua esposa, por passar dificuldades financeiras, teve até dificuldade de enterrar o seu marido. O segundo gênio da história da humanidade que morreu pobre foi o grande pintor holandês Van Gogh. Nascido em 1853, Van Gogh é considerado um dos maiores pintores de todos os tempos. Theo foi um dos 5 irmãos de Van Gogh, que acabou se tornando seu maior amigo. Van Gogh tinha personalidade difícil e discutia com facilidade. Em uma das histórias é relatado que ele tinha um amigo que também era pintor e no meio de uma discussão calorosa, Van Gogh ameaçou ele com uma navalha e depois acabou cortando a sua própria orelha. Alguns acreditam que Van Gogh tenha pintado mais de 900 telas, enquanto outros dizem que ele tenha pintado mais de 2.000. Um fato curioso da vida de Van Gogh é o seguinte: quando ele estava vivo, ele conseguiu vender apenas um único quadro que se chama A Vinha Encarnada. Van Gogh só recebeu reconhecimento após o seu falecimento. Van Gogh teve problemas psicológicos e depressão e acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico. Ao sair desse hospital, ele foi para um campo aberto para fazer uma de suas pinturas e chegando lá, ele acabou tomando um tiro. Não tem como saber com precisão o que causou a morte de Van Gogh, mas muitos acreditam que ele tenha cometido suicídio. Van Gogh morreu em 1890 na França, aos 37 anos de idade. O terceiro gênio da história da humanidade que morreu pobre é um brasileiro que ficou conhecido como Aleijadinho. Nascido em 1738 em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, Aleijadinho era filho de uma escrava e de um português mestre de obras chamado Manuel Francisco Lisboa. Muitos acreditam que por causa da profissão de seu pai e de um tio que tinha uma oficina, Aleijadinho desde pequeno começou a ter habilidades para entalhar e esculpir em estilo barroco. No século XVIII, as construções religiosas em Minas Gerais ganhavam cada vez mais destaque e devido à grande quantidade de ouro que estava sendo descoberta por aqui, elas ficaram cada vez mais majestosas. Foi nesse período que Aleijadinho começou a se firmar como um grande escultor e projetista. Uma das obras mais importantes de Aleijadinho é a obra Os 12 Profetas. Uma obra que foi entalhada em pedra-sabão e que está localizado no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, na região de Congonhas. Por volta dos 40 anos de idade, Aleijadinho foi acometido de uma doença que começou a limitar os movimentos das suas mãos e dos seus pés. Mesmo com essa dificuldade, Aleijadinho tinha um ajudante e ele lhe pedia que o ajudante amarrasse as ferramentas nos seus punhos e mesmo assim ele continuou a trabalhar e a fazer a sua obra. É bem provável que o apelido Aleijadinho
tenha surgido no período dessa enfermidade. Aleijadinho é considerado o maior artista do período colonial brasileiro. Mais de 400 obras são atribuídas a ele, e mesmo assim ele não conseguiu adquirir patrimônio. Muitas pessoas consideram que ele foi uma pessoa descuidada com dinheiro e que ele fez muitas doações aos pobres. Aleijadinho passou seus últimos dias praticamente cego e com muitas dificuldades de movimento. Ficou deitado na cama e veio a falecer em 1814, aos 76 anos de idade. E o quarto gênio da história da humanidade que morreu pobre é considerado um dos maiores cientistas e inventores de todos os tempos, Nikola Tesla. Tesla nasceu em 1856 na atual Croácia e desde pequeno seu pai já o treinava para que ele tivesse facilidade em memorização e em raciocínio. Em 1873, Nikola Tesla dá início aos seus estudos, principalmente no campo da matemática e da física. Em 1882, Tesla foi convidado por Thomas Edison a trabalhar em uma de suas companhias. Só que lá eles tiveram um grande desentendimento devido à corrente elétrica contínua. Nikola Tesla tem mais de 700 patentes registradas em seu nome. Entre elas estão as invenções do controle remoto, do motor de indução e da lâmpada, que muitas vezes é creditada ao seu grande rival Thomas Edison. Em 1912 aconteceu um fato curioso com Nikola Tesla. Ele ganhou o prêmio Nobel, mas ele recusou a dividir com seu grande rival e outro inventor, Thomas Edison, por causa das divergências de pensamento que os dois tinham em relação à corrente contínua e alternada. Um dos mais brilhantes cientistas e inventores de toda a história da humanidade passou seus últimos anos em descrédito. Ele ganhou muito dinheiro com as suas patentes e invenções, porém gastou tudo tentando fazer outras invenções que não teve êxito. Nikola Tesla morreu aos 87 anos de idade nos Estados Unidos. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.